Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedinho aí todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão aqui no canal do Boi. Eu quero, antes de apresentar minha convidada de hoje, eu quero agradecer o pessoal da Employer, que está sempre conosco aqui nesse Domingão do Carlão, e também mandar um abraço para todo o povo do Bradesco, Clube Agro Brasil e pessoal da plataforma Agro Revenda. Gente, esse programa é especial, eu queria fazer essa conversa já tem algum tempo, mas finalmente a gente conseguiu a agenda e eu estou recebendo aqui a Valquíria Schirmeister Marchetti, que a partir de agora eu vou considerar apenas Valquíria. Ô Valquíria, obrigado pela sua participação aqui, viu? Super obrigada, Carlão. Acho que a honra é toda minha aqui de ter esse espaço e trocar figurinhas com você aqui a respeito das nossas carreiras, né? Porque eu percebi que nós temos muita coisa em comum aqui. É uma alegria muito grande. A alegria é minha. A Valquíria é o seguinte, ela é diretora executiva aqui no Bradesco, onde ela entrou aqui na portaria da Cidade de Deus, ela está me contando aqui há 42 anos atrás, me parece, e foi esse mês, esse aniversário. Então, é uma alegria muito grande. Eu, que vocês sabem, também tem uma passagenzinha aqui por esta linda Cidade de Deus e tenho a honra de receber a Valquíria porque ela é diretora executiva e cuida de tecnologia aqui no Bradesco, e Bradesco e tecnologia eu diria que são sinônimos. Mas viu, Valquíria, aqui no Fala Carlão tem um bordão. A gente fala aqui que ninguém nasce diretora executiva, a gente não nasce desse jeito, a gente tem uma história para contar. E antes da gente falar de carreira, antes da gente falar do lado profissional, eu sempre faço a seguinte pergunta: quem é a Valquíria? Que berço que ela nasceu? Me conte um pouquinho como era. Seus pais eram rigorosos? Se eles foram, se você levou muita surra quando era criança? Enfim, fica à vontade aqui, viu? Bacana, Carlão. Bom, eu nasci numa maternidade. Vamos começar direitinho. Aqui na Lapa, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu sou descendente de famílias imigrantes alemãs que vieram lá bem no começo de 1820, 1800, acho que foi a primeira leva de alemães. Foram duas turmas que chegaram aqui em São Paulo, né? Tem uma turma que ficou ali na região de Santo Amaro e tem uma outra turma que ficou ali na região da Tapicerica da Serra, Embu, Cotia, né? Então essa turma aqui era a turma da minha mãe e a outra turma aqui de Santo Amaro era a turma do meu pai. Um dia eles se encontraram, se conheceram e se casaram, e por isso que eu estou aqui hoje. Dada essa história, dos meus bisavós, que vieram no navio lá em 1820, da Alemanha aqui para o Brasil, buscando melhores condições, inclusive de trabalhar a terra, e construíram suas famílias aqui. Famílias simples, com poucos recursos, mas com muitos valores, em relação principalmente ao trabalho. Bom, estudei em escola pública, até o meu colegial, lá em 1978, mais ou menos, que é quando eu tinha que entrar para a faculdade. Aquela época nós não tínhamos o Google, para saber qual profissão. Tinha Barça, né? Exatamente, não tinha enciclopédia Conhecer, eu não tinha dinheiro para comprar Barça, não. Então meus pais compravam na banca do jornal a revista Conhecer e ia formando os volumes lá. E aquela época, praticamente, você escolhia ser médico, engenheiro, advogado. E eu não tinha, aos 16 para 17 anos de idade, muita informação a respeito de que carreira seguir. E eu me lembro que eu tinha algumas colegas, que nós estudávamos ali no ensino médio, que naquela época era o colegial, e eu falei assim, acho que vou fazer faculdade de ciências, para ser professora de ciências. Eu falei, mas não sei se é muita coisa. Não, mas essa faculdade também tem a parte de matemática. Eu gostava de matemática, Carlão. Mas olha, eu vou te falar, viu? Você tem, assim, um jeitão de que não só gostava, mas era boa no assunto. Era razoávelzinho, ia bem nas provas de matemática, de vez em quando ficava de segunda época no português, mas na matemática eu ia bem. Eu falei, acho que eu vou fazer então a faculdade de matemática, e ela ia fazer de ciências, era o mesmo curso, nós vamos juntas. Então eu iniciei a faculdade de matemática com o objetivo da licenciatura. Então aos 19 anos e meio eu já tinha uma licenciatura, que a gente chamava para o ensino fundamental. Então eu já poderia começar a lecionar. E foi tão interessante, Carlão, porque as coisas foram acontecendo, não tinha um plano escrito, as coisas foram acontecendo. Eu acho que eu fui muito sendo movida pela curiosidade, por tentar de ver se era aquilo que realmente a coisa seguia.
Bom, terminada essa primeira etapa, aí na escola onde eu havia estudado, surgiu uma oportunidade de eu ministrar aulas lá. Mas era de matemática, Carlão? Não, era de química. Porque o professor de química tinha arrumado um emprego numa indústria e tinha deixado as aulas lá. Aí a diretora que me conhecia como aluna, sabia que eu tinha feito o curso, mas você não quer dar aula de química? Você também fez ciências e matemática, está tudo meio ali. Aí eu falei, por que não? Aí eu comecei a ministrar aulas, isso aos 19 anos e meio. Lá pelos 20, eu falei assim, não sei se é bem isso que eu gostaria. Não por conta dos alunos, mas de seguir carreira dentro da licenciatura. E eu fiquei, né, aos 20 anos de idade, procurando alguma coisa, né? E um passarinho verde, que até hoje não sei quem foi, me disse quem tinha habilidades com matemática, gostava de um negócio que chamava-se programação de computadores. E aí eu fui atrás de um curso técnico, né, de programação de computadores. Então, eu não fiz uma formação universitária, né, como uma boa parte dos profissionais fazem engenharia da computação. Eu fui atrás de um curso de programação. Era um curso aos finais de semana. Nessa época, eu morei um tempo em Santa Amaro. Depois, quando meu pai se aposentou, nós fomos para Cotia, que era o sítio onde meu avô ficava. Então, eu vinha de Cotia até São Paulo fazer o curso de programação lá na Kioe Facom. E estava terminando aquele curso, o professor nosso, né, de programação disse assim, olha, surgiu uma oportunidade aqui que o Bradesco está com um processo seletivo para novos profissionais, pessoal de começo de carreira, que até então, né, em 1980, a maioria dos profissionais que entravam na tecnologia do Bradesco vinham do curso técnico da Fundação Bradesco. Mas como a demanda, né, o banco já estava crescendo, muitos produtos, tinha uma demanda grande, então não estava conseguindo suprir. E nesse desvio do destino, né, que foi ofertado ali, também foi a curiosidade que me envolveu. Mas eu nunca participei de um processo seletivo, muito menos dessa história de programação de computadores. Como é que será que é? Então, eu fui lá procurar, porque eu morava lá em Cotia. Deixa eu procurar aqui no Quatro Rodas, né? Sim. Não tinha Waze, não, né? Não. Vou procurar no Quatro Rodas, onde ficava a Cidade de Deus, e vim aqui fazer a minha inscrição. Bom, o resultado dessa história, né? Em 8 de maio de 1981, eu iniciei minha carreira aqui no Banco Bradesco, na área de tecnologia. E naquela época eles foram muito espertos, eles me deram um cargo de auxiliar de programador, não foi de programador, não. Que maravilha. Gente, 8 de maio de 1981. Quer dizer que nós estamos há 42 anos, você acabou de fazer aí 42 anos e mais 15 dias aí de 2 dias de vida. Escuta, que coisa, o destino ele vai arrumando a vida. Eu queria saber o seguinte, eu tenho uma teoria que eu falo assim, às vezes a gente estuda isso, estuda aquilo, faz, mas o destino tem seus próprios desígnios, não tem não? Tem, e eu acho que o bacana é de manter essa curiosidade e procurar caminhos, e ver qual o caminho que melhor se adapta, né? E o que eu mais, assim, gostei naquele curso, que foi pequeno, né, um período curto do curso, não foi pela tecnicidade em si, né, mas as primeiras aulas que nós tínhamos lá era fazer trabalhos ao redor de lógica para resolver problemas. E eu acho que é isso que me cativou. Porque eu adoro um probleminha, tá, Carlão? Então, um probleminha, eu tô lá. Você sabe que eu tenho uma amiga, a doutora Dalila, advogada nossa e conhecida aí no nosso setor também. Ela, uma vez eu até reclamei para ela, mas a gente fica aqui resolvendo um problema. Ela olhou para mim e falou, ué, mas espera um pouquinho, você acha que você serve para quê, né? Exatamente, se não tem nada a resolver, resolvido está, né? Não precisa de ninguém, né? E assim, foi muito bacana, Carlão, porque eu entrei aqui, né, no início da década de 80. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei aqui nós estávamos implantando, nós não, a turma anterior à minha, né? Sim. Estava implantando o Bradesco Instantâneo, que era aquela do cliente ser atendido fora da sua agência, né? Ele poder, um cliente aqui de São Paulo, poder estar lá em Belo Horizonte, ser atendido na rede de agência, que antes não era possível, né? Sim. Porque nós não tínhamos nem tecnologia disponível e nem meio de comunicação. Então, eu inaugurei aqui, entrei quando o banco implantou o Bradesco Instantâneo, e dali para frente eu vivi todas as fases do banco. Na década de 80, você deve lembrar, porque os seus pais contaram para você, da inflação,
aquilo, né, assim, sem dúvida, trouxe um avanço tecnológico. Falar, não foi meus pais que contaram, não. Eu mesmo vivi essa época, eu sei muito bem do que você está falando. Eu queria até lembrar aqui que de setembro de 1983 até fevereiro de 87, eu trabalhei no Bradesco, trabalhei aqui, trabalhei na tesouraria e trabalhei num negócio chamado cartão SOS Bradesco. E quando a gente está falando de tecnologia, você é diretora de tecnologia de um banco que eu tenho certeza que se confunde com tecnologia, porque na época eu me lembro aqui, a gente falava assim, o departamento de, se não me engano, tinha o departamento de processamento de dados, era assim, aquele negócio funcionava dia e noite, era muita gente, quer dizer, lembra disso tudo? Banco cartão SOS Bradesco? Lembro. Porque foi o primeiro movimento que nós fizemos nós, né, o mercado como um todo, acho que o Bradesco foi pioneiro nisso, de dar autoatendimento ao cliente. Ou seja, ele ia ter uma máquina do SOS Bradesco, ele ia com um cartãozinho perfurado, lembra? Esse cartãozinho parece a chave do meu quarto de hotel hoje, né? Levava o cartãozinho perfurado, colocava na máquina, aí saía um envelopinho com um valor fixo já. Eu não me recordo o valor, mas era o valor. Eu me recordo, eram R$50, uma coisa, sei lá, 50 qualquer coisa. Acho que eram 50 cruzeiros e você tinha 3 cartõezinhos perfurados, né? Então, todo dia alguém tinha que ir lá, retirar o cartãozinho perfurado, colocava num envelopinho, mandava pelo correio para sua casa, o cliente, para você poder utilizar de novo. Então, foi uma forma do cliente se autosservir, né? E a gente até brinca, né? Que foi o primeiro meio de pagamento de autosserviço, né? Eu acho que deve ser o bisavô ou tataravô do Pix que nós temos hoje, né? Tataravô do Pix, essa é ótima, o SOS Bradesco. Mas aí, você sabe que um belo dia lá na tesouraria, depois de, sei lá, 1 ano, 2, trabalhando nesse negócio, eu ia, na época o Bradesco tinha um negócio chamado Vibra, Vigilância Bradesco, e eu ia escoltado por essas pessoas num carro forte e abastecer essas máquinas. Até que um dia meu chefe falou assim, Carlos, não sei como é que era o meu nome, eu acho que não era Carlão ainda na época, ele falou assim, você hoje vai fazer um trabalho, você vai aprender uma máquina nova que o banco está inaugurando lá no prédio da diretoria, você vai lá para você conhecer. E eu conheci a primeira, o BDN, o ATM, não sei como é que chamava naquela época. A máquina ATM, né, que é do autoatendimento, né, do cliente, aí já tinha mais inteligência, partia do pressuposto que tinha um cartão magnético com uma senha e um cassete, né, com mais dinheirinho, não só aqueles 50 cruzeiros que você colocava no envelopinho. Né, e, sem dúvida, isso foi que permitiu o banco também estar em todos os municípios, né, do país, servindo a nossa população, especialmente a população, né, mais carentes, a poder atender os nossos pensionistas do INSS e por aí vai. Então, o banco cresceu, né, acho que a história do banco, do setor financeiro e tecnologia, eles avançaram exatamente no mesmo patamar, né? E nos anos 80, até por conta da inflação, o setor financeiro evoluiu muito, né, com automatização de um monte de várias tarefas, né, a própria criação do boleto de cobrança para ter um recebimento padronizado no mercado. Então, essas histórias meio que se confundem, né? E a minha carreira também foi nesse sentido, porque eu participei de todos esses momentos em diferentes níveis de responsabilidades, mas eu fiz muita conversão de moeda, viu, Carlão? De final de semana, cortar 3 zeros, um cruzado novo e por aí vai. Fico imaginando, para mim é uma delícia essa conversa com você aqui, porque é uma conversa que mostra realmente a cozinha, eu diria assim, de tudo que aconteceu, da evolução tecnológica que houve aí nos últimos 40 anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, né, no ano próximo, já no final da década de 90, começo do 2000, com o surgimento da internet, de um uso mais massivo, né, propiciou que a gente realmente levasse o banco na palma da mão, primeiro na casa das pessoas, né, através dos desktops, e depois no telefone, na palma da mão. Então, o cliente que lá no começo, né, da nossa história, ia até a agência, pegava uma fichinha para ver o saldo, sacava o dinheiro, anotava, e depois à noite processava, né? A partir do ano 2000, ele tem todo esse acesso, né, ao setor financeiro, através da tecnologia.
né? Então, a gente vê o quanto que a tecnologia ajuda, né? Não só no crescimento dos negócios, mas principalmente melhorar a experiência do cliente, né? Para que ele tenha autonomia, né? De fazer as suas movimentações, acompanhar os seus negócios, de fazer uma videochamada para discutir a respeito de investimentos. Então, acho que pessoas, né? Tecnologia e o setor financeiro, ele vem evoluindo na mesma velocidade. E que bom a gente poder viver tudo isso, né? Dos dois lados, né? A evolução do setor financeiro e a evolução da tecnologia. E era justamente essa minha pergunta, porque assim, eu até às vezes me sinto até um privilegiado, porque eu nasci no momento, vamos dizer assim, da história que a gente pôde acompanhar bem essa transição. Eu acho que nós somos da mesma geração praticamente e a gente viu o fogão, eu falo assim, as coisas meio que na lenha, a base da lenha, como esse exemplo aí do cartão, mas por outro lado estamos vendo hoje tudo que até inteligência artificial e tudo que vai vir por aí. Como é que você se sente uma privilegiada? Você tem alguma história legal, assim, algum negócio que você fala assim, não, mas você conheceu o seu Amador Aguiar, o seu Lázaro Brandão? Como é que eles eram com tecnologia? Você chegou a conviver, assim? Então, com o seu Aguiar, não, porque eu entrei em 81, né? E vamos lembrar, né? Meu cargo era auxiliar de programador. Sim. A gente não nasce diretora, não é verdade? E assim, vi poucas vezes, mas não tive o privilégio de conviver ou de trocar uma palavra, né? Com o seu Brandão, sim, né? Até porque o seu Brandão, exemplo do seu Aguiar. O seu Aguiar, junto com o seu Brandão, compraram o primeiro computador da América Latina e foi para o Bradesco, né? Então, foi sem dúvida, não precisa dizer o quanto o banco aposta, né, em tecnologia desde a sua fundação. E o seu Brandão sempre muito cuidadoso com as questões de tecnologia, sempre querendo saber das novidades, se essas novidades nós estávamos aplicando no banco. Eu me recordo ainda de cruzá-lo assim nos corredores e perguntar, e lá, está tudo em ordem, está tudo funcionando bonitinho. E ele sempre foi um fã, né, da tecnologia, exemplo também das gerações seguintes, né, do seu Trabuco, Otávio. O seu Brandão gostava até muito de visitar lá o data center. Cada vez que chegava uma máquina nova, não, mostra para mim, acompanha. Então, assim, é uma história do banco, né? O seu Trabuco sempre fala, né, que o banco tem o pilar de tecnologia e pessoas, né? E tem que ter mesmo esse investimento para sempre estar oferecendo a melhor experiência ao cliente, entregar valor, né? Como é que foi? Aí você já falou aí, lembra do meu cargo, eu fui. Quando é que você sentiu que você falou assim, não, é aqui que eu quero seguir minha carreira, quero fazer carreira aqui? Quando é que esse amor foi logo à primeira vez? Como é que foi assim? Ou você nunca se perguntou sobre esse tema? Eu nunca me perguntei muito, para ser bem sincera. Quando eu iniciei minha carreira aqui, eu só queria fazer um bom trabalho. Não tinha a mínima ideia do que poderia ser uma potencial carreira, né? E, às vezes, assim, eu falei, nossa, mas eu conversava com as pessoas, né? Eu trabalho aqui há 10 anos, eu trabalho aqui há 20 anos. Eu falei, nossa, mas quanto tempo você está aqui? Eu não me imaginava naquela situação, né? Mas, assim, as oportunidades, né? Elas foram surgindo e elas foram me envolvendo. Então, eu fui sendo envolvida. Então, como eu te disse, comecei em 80. Chegou lá em 86, 83, 86, que eu já estava assim com uma certa, um pouquinho, um pleno ali. Aí surgiram os planos econômicos. Então, eu literalmente entrei naquele turbilhão. Terminava um plano econômico, começava outro. Falei, mas esse negócio aqui é bacana, que adrenalina gostosa, né? E então eu fui desenvolvendo a minha carreira e ela foi crescendo de acordo com os desafios que me apresentavam. O plano do Condor, por exemplo, me trouxe uma vivência muito interessante, porque eu saí daquilo, eu cuidava das aplicações ali do mercado aberto, né? Open, over, naquela época. Aí depois, com o plano cruzado, teve muita coisa para se fazer, aí me chamaram para ajudar com o pessoal do conta corrente. Aí depois começar a olhar a parte de empréstimos. Então, eu acabei circulando por todas as áreas de negócio do banco pela tecnologia, o que me trouxe um aprendizado muito grande. E aí começa a transformação digital, né? Que acalma um pouco, né, a questão, né, dos planos econômicos, aí começa a transformação digital, esse negócio da internet, como é que será que funciona. Então, eu fui caminhando, né, junto com essa evolução, e aos poucos vocês vão lhe dando um pouco mais de responsabilidade. De vez em quando eu pedi alguma coisa, falei, opa, tem tal coisa que eu acho interessante, eu gostaria de participar. Acho que isso é importante no profissional. Ele observar
as oportunidades estão todo dia passando na sua frente, né? É verdade. Algumas te jogam lá, as outras você tem que buscar. Isso foi dando conhecimento, capacitação, e aí fui assumindo outras responsabilidades, o primeiro cargo de gerência, a primeira superintendência, a primeira diretoria, e hoje, assim, liderar aqui a área de tecnologia, junto com os profissionais, diretores fantásticos que nós temos hoje, é um privilégio. Como é que quando a gente fala liderar a área de tecnologia, eu queria que você falasse um pouco o que significa, talvez assim, me fala assim, o seu dia a dia, porque a tecnologia, como é que ela se conecta com as pessoas? Como é que é seu dia a dia? Porque todo mundo todo mundo curioso saber o seguinte: o Bradesco é um banco, está super aí, é tudo digital, é tudo no celular. Hoje eu pego meu celular, faço tudo, a coisa mais fácil hoje do mundo vamos dizer assim, apartar meu dinheiro de mim, eu pago tudo no celular, eu compro, faço tudo. Acho que isso é um pouco o reflexo do seu trabalho e da sua equipe, do seu time, de todo mundo que está aqui. Esse é o reflexo de um trabalho de mais de 5.000 pessoas dedicadas exclusivamente à tecnologia e mais outros 2, 3 mil que trabalham em áreas que hoje também fazem parte da entrega de valor de tecnologia. Lá, quando eu comecei minha carreira, praticamente nós tínhamos 2 funções na tecnologia, né? Ou era a turma que trabalhava no desenvolvimento das aplicações, ou era a turma que trabalhava na parte de infraestrutura, cuidando das máquinas, garantindo, né? Hoje, para você entregar essa experiência que você tem no seu app, é um conjunto de capacidades e áreas imensas. Então, não é um trabalho de muitas pessoas, de muitas lideranças. Desde o nosso profissional que desenha como seria essa navegação no seu app, ou é melhor colocar só 2 campinhos para ir mais rápido, o botão da direita, da esquerda, que é mais simples, que é o que a gente desenhar a jornada do cliente. Aí tem a outra turma que vai ser, como é que eu construo as aplicações para fazer isso da forma mais fluida, simples, mais rápida, mais segura. Aí vem a turma de dados. Como é que eu estruturo esses dados para entregar de forma íntegra aqui para o Carlão a informação dele? Aí vem a turma da segurança. Como é que eu garanto para o Carlão que ninguém vai espiar o saldo dele? Né? Que não vai ter riscos e perigos de intrusão, de hackers e assim por diante. A turma de infraestrutura, que tem que garantir que todo dia a maquininha está funcionando, a parte de operações, o pessoal de sustentação das aplicações. E tudo isso com também gente olhando inovação. Quer dizer, o que está vindo, né? Inteligência artificial agora, né? Essa questão da IA generativa, quais são as oportunidades, quais são os riscos, como é que a gente desenha, como é que a gente faz experimentação antes de levar isso para o cliente. Então, é uma engenharia, um sincronismo entre essas áreas que faz a coisa funcionar. Mas cada um sabe qual é o seu papel e todo mundo sabe como trabalhar em equipe. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui, que eu acho que vale a pena você refletir um pouco para nós, se você puder, é assim, eu fico pensando que você é uma pessoa que trabalha não hoje, agora, 21 de maio, você deve ser uma pessoa que está pensando, nós estamos em 21 de maio de 2023 e eu acho que você está trabalhando em 2030, 40. Que ano que você trabalha atualmente? Né? Você pode falar isso pra gente? Nós temos um jargão aqui que diz assim, a cabeça nas nuvens e o pé no chão. Acho que o profissional da tecnologia ele tem que ter esse olhar para o futuro, desenhar o futuro, construir o futuro, garantindo que aquilo que está hoje, né, o seu legado, ele está sustentando esse futuro. Então, os desafios, muitas vezes, na área de tecnologia, é construir esse caminho de transição. Porque você nunca abandona o que você construiu no passado. Né? Então, aquele sistema lá de 1980, não o sistema em si, mas aquele serviço nosso, de 1881, do conta corrente e o sistema de cobrança que nós tínhamos, é o que sustenta hoje. Só que hoje não é só isso. Né? Hoje você tem os sistemas da tesouraria, temos uma corretora, temos um hospital, temos vários negócios, eles vão se complementando. A exemplo dos canais de atendimento ao cliente. Né? A agência continua com um papel diferente, mas ela continua lá, com outro formato, com uma outra proposta, né, de entrega de valor ao cliente, não mais transacional, mas ela continua lá, com o seu papel. Então, acho que entender o movimento, especialmente o comportamento da sociedade, né, ele é importante que você tem que acompanhar o seu cliente, né, atendendo suas necessidades no dia a dia.
Então, são as duas coisas, tá, Carlão? Cabeça nas nuvens e pé no chão. Agora, pegando aí a sua bola de cristal, porque eu acho que a sua bola de cristal é mais eficiente do que a sua bola de cristal, eu acho que é muito melhor do que a minha, por exemplo. É assim, que mundo que está vindo por aí? O que a gente pode esperar que tá... Eu, às vezes, leio algumas coisas, eu fico até, às vezes, meio assustado. Né? Que mundo que está vindo por aí? Eu acho que a palavra dos últimos meses aqui é inteligência artificial, né? A generativa, que é aquela que entende contexto e consegue construir coisas, né? Então, é um tema importante. A tecnologia hoje tem capacidade, né, para fazer esse tipo de entrega. Há muita discussão, né, em relação à regulação disso. Acho que como qualquer nova tecnologia, né, como a gente descobriu a energia nuclear, você pode usá-la para o bem ou para o mal. Né? Então, há muita discussão, muito debate entre governos, entre empresas, instituições, a respeito do bom uso dessa capacidade, né, tecnológica. Mas, sem dúvida, ela vai transformar, né, as nossas vidas daqui para frente. Eu não tenho, para esse assunto, não tenho bola de cristal, porque assim, é infinitas possibilidades. Sim. Mas acho que todas as empresas estão exercitando isso, definindo, né, os seus caminhos, e não tenho dúvida que a palavra do momento agora é inteligência artificial generativa. E você é uma pessoa sempre... olha isso com muito otimismo, que é isso que eu queria saber, assim, qual que é a sua percepção de mundo futuro. Meu avô sempre falava para mim, que ele falava assim, a gente às vezes encostava um saudosista perto dele e ficava falando assim, porque bom era no meu tempo, meu avô nunca concordou com isso. Eles falavam assim, não, bom é daqui para frente, a vida cada vez fica melhor. Queria saber a sua perspectiva. Que o otimismo é permanente, né? É evidente quando você está frente a frente com uma tecnologia assim tão disruptiva, eu acho que a palavra aqui não é preocupação, mas a palavra é atenção. Definir claramente essas fronteiras, os controles, porque, de novo, a capacidade vem para os dois lados, vem para o bem e para o mal. Então, acho que o trabalho nosso aqui é olhar para a inovação sempre com atenção, porque traz oportunidades, não há menor dúvida, mas você não pode deixar de olhar como fazer melhor uso e como proteger para o mau uso daquela tecnologia. Top de linha. Você vê aqui, conversa boa, passa rapidinho, nós estamos acabando já o programa, dá tempo só de falar o seguinte, eu queria entender um pouquinho, nós não falamos isso, mas eu acho que você, me conta um pouquinho hoje, seus filhos, sua família, que você e o Marquete construíram juntos, me conte um pouquinho como é que está o lado pessoal, o que você gosta de fazer no final de semana, se é que a gente pode falar que o final de semana é livre. Me conta um pouquinho. Não, Carol, eu me casei, né, há 30 anos atrás, então completamos 30 anos de casados. Dessa união nós temos aqui um casal de filhos, modéstia à parte, muito bonitos. A Beatriz e o Leonardo. Puxaram a mãe com certeza. Puxaram a mãe com certeza. Né? A minha filha seguiu a carreira de nutrição e meu filho está na área de engenharia química. Trabalhando numa empresa do agro. Que legal. Olha que as coincidências da vida, hein, Carlão? Né? E estão começando a sua carreira, né? São jovens ainda, iniciando sua carreira, mas são uma alegria muito grande. Então, no meio dessa história toda que eu te contei aqui, tem uma história também aqui de uma família que eu gosto muito e tenho muito orgulho aqui dos meus filhos aí, e meu marido tem sido um companheirão aí para ajudar nessa lida, né? Que jornada linda. Gente do céu, eu falei aqui com a Valquíria Schirmeister Marchetti, tá certo? Ela é diretora executiva de tecnologia do Bradesco. Que papo mais gostoso esse. Eu falei para ela é a típica alemã, linda, maravilhosa, mais de 1,80 m aí de pura energia. Super obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Foi uma conversa muito bacana. Pena que acabou, né? Pena que acabou. Você viu que passa rapidinho a conversa aqui agora. Olha, mas vão ter outras, viu? Você não perde por esperar, viu? Obrigado. Estou à disposição aí. Bacana. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Esse foi o Domingão do Carlão. Falei aqui com a Valquíria, que é diretora executiva do Bradesco. Conversa top de linha, na prateleira de cima da tecnologia. E a gente quer de novo agradecer aqui os nossos patrocinadores, agradecer a Employer,
agradecer Clube Agro Brasil, Bradesco, agradecer a plataforma Agro Revenda e dizer que a gente volta aqui mesmo no canal do Boi, domingo que vem, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê domingo que vem.